Olá novamente. Tivemos um problema técnico. A câmera do celular acabou a bateria. Aí eu tive que deixar carregando um tempo e voltar aqui. Mas enfim, a gente estava falando do nosso acorde de Si maior, né? A gente estava falando que pra gente achar então a sétima, seguindo a escala de Mi. Falando um pouco mais baixo, que o pessoal já foi dormir aqui. Mas a gente vai a partir do nosso Si, seguindo o tom, que no caso é o tom de Mi. Então a gente vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seguindo a escala de Mi, só que começando por Si, que é o nosso primeiro grau. A gente viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o nosso sétimo grau do nosso acorde de Si maior. Então Si maior com sétima. Pode ver que essa sétima, ela é uma sétima menor, meio, 1 e meio. Então essa, a gente viu que o nosso acorde de Si, no tom de Mi, ele vai ter uma sétima menor. Tem o trítono. Sempre em acordes maiores, a sétima menor vai dar um trítono, enquanto a sétima maior não. Em acordes menores, normalmente é usado a sétima menor. A sétima maior, ela não dá um trítono, mas ela tem um som meio estranho. Normalmente no acorde menor, basicamente sempre vai ser a sétima menor. Em acordes maiores, sétima menor tem trítono, sétima maior dá essa característica mais melancólica, diferente. Sobre a sétima é isso. Quando a gente fala de nona, é a mesma coisa. A gente tem nosso acorde base, a gente tem nosso tom, ou a gente pode partir do tom da tônica. Para achar a nona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Achamos o Dó aqui, ó, com nona. E temos a nona aqui, que é o Ré. A gente pode trazer o Ré para cá. Dó com nona. A gente pode ver que essa nona, ela pode ser justa, que é essa padrão, que é um tom para baixo da terça maior e um tom acima do primeiro grau. Tem tudo isso que eu estou falando de quarta, sexta, quinta, sétima, é para acordes maiores e menores. Acordes maiores e menores podem ser possuidores de extensões. A única diferença vai ser o grau que a gente vai começar. Se eu estou no Mi, a gente começa pela nota de Mi, seguindo o tom que a gente está. No caso, um Mi menor, a gente vai ter que analisar em qual tom que a gente está. A gente vai ver que existe a escala menor, só que isso é mais pra frente. Porque provavelmente você deve se perguntar, pô, mas tem um Mi menor, se eu for seguir uma escala a partir dele, a partir do Mi, se eu não tiver um tom, como que eu vou fazer? A gente vai seguir a escala menor, mas a gente vai ver daqui algumas aulas pra frente ainda, como que seria essa escala menor. Daí vai dar para entender isso, mas por enquanto vamos se apegar a isso daqui. E agora a gente tá falando da nona, né? Acordes igual a um Mi com nona, Mi menor com nona justa. A gente pega o primeiro grau, sobe um tom. Então um macetezinho para achar a nona, pegar o primeiro grau e subir um tom. Pegamos aqui. Essa é a nossa nona, ou segundo grau. A 11ª, a gente vai ver. Agora, olha, uma coisa. Quando a gente fala a partir da nona aqui, nona, 11ª e 13ª especialmente, a gente diria assim, quando a gente toca uma nona, quando tá lá na cifra nona, em regra, tipo na teoria mesmo, quando tem um novezinho, significa que a gente vai tocar também a sétima. Então, quando tá lá um C e um 9,
é tipo uma abreviação disso daqui, ó. Seria, por exemplo, um C com 9. Isso significa que tocaria a nona e a extensão anterior a ela, que seria o sétimo grau. E a sexta e a quarta, a gente vai ver que ela tem as oitavadas dela, digamos assim, que seria a 11ª e a 13ª. Mas grava isso. Em regra, não. Em regra, quando a gente vê na cifra um Dó com nona, um Dó com 9, a gente está falando disso. Mas só a fim de curiosidade, quando na teoria mesmo, quando está lá um Dó com nona, o certo mesmo seria tocar isso daqui, a nona e a sétima. E uma 11ª, 1, 2, 3, 4, 5, falando da 11ª de Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 11 aqui, ó, nem tá dando pra ver, mas é o Fá, que é esse mesmo Fá, que é a quarta. Mas por que a gente não chama de quarta e não... Por que a gente chama de 11ª e não de quarta? Pelo mesmo princípio da nona. Quando a gente fala de 11ª, é como se a gente estivesse fazendo aqui o Si e o outro, o Fá ali, que é 11ª. Então é como se a gente estivesse tocando tudo isso. E a 13ª, que começando nesse Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, seria o Lá, que por sua vez é a mesma coisa que a sexta. Quando está escrito 13ª, seria como se a gente estivesse tocando um Dó com a 13ª, seria tipo com tudo que vem, com a 13ª e tudo que vem antes. Então seria a sétima, a nona, a 11ª e a 13ª. Então um Dó com 13ª seria isso. A gente, é claro, pode trabalhar as inversões também. Pegar aqui a sétima e jogar para cá, ó. São mesmas notas. Pode jogar uma terça para cá. E ir brincando com toda essa questão de inversões, testando as sonoridades. Mas seria basicamente isso. Em regra, quando está lá na cifra nona, a gente faz isso daqui. Quando tiver 11ª, a gente vai tocar aqui com a quarta. Quarta e 11ª vai ser a mesma coisa, 2 e nona na prática vai ser a mesma coisa, 13ª e sexta na prática vai ser a mesma coisa, e a sétima que é diferente. E, ademais, indo mais a fundo do nosso conteúdo, a gente tem uma outra forma de classificar, que é a sus. Normalmente vai vir assim um acorde, e ele vai ter ali em cima, sus. Sus significa suspenso. Então, a gente vai suspender uma nota. A gente vai tirar ela de ação. Então, num Dó, por exemplo, e essa nota vai ser o terceiro grau. A gente vai suspender a terça. Então, quando a gente vê um acorde sus, significa que ele é assim. Ele é um acorde sem terça. Mas, normalmente, ele vai vir acompanhado de sus2 ou sus4. sus2 ou sus4. O que significa isso? A gente vai suspender a terça e usar o segundo grau, que no caso é a nona, ou a quarta no lugar. Então, por exemplo, um Dó sus2. A gente vai tocar nosso Dó, tira a terça, coloca no lugar da terça o segundo grau, que é a nona, né? Então, esse é um Dó sus2, porque eu tirei a terça, suspendi ela e acrescentei o segundo grau. E um Dó sus4 seria nosso Dó normal, só que ele é sus, tirei a terça, sus4, suspendi a terça, coloquei a quarta. E basicamente é esses dois só que a gente vai trabalhar. E aí seria a quarta justa, seria justamente a quarta justa, que é a meio tom acima da terça. Então esse é um Dó sus4 e esse é um Dó sus2.
é legal eles porque eles não identificam a terça, então eles têm uma sonoridade bem diferente, bem gostosa. É uma das sonoridades que eu mais gosto de usar, porque ele, por descaracterizar a terça, não dá para saber se isso daqui é um acorde maior ou menor. Então, se você está em dúvida se é um acorde maior ou menor, na dúvida faz sus. E ele não vai ter terça maior nem menor. Então, se for uma terça maior ou menor, você vai estar tocando certo, porque você vai estar tocando sem terça. Não sei se deu para entender, mas é uma sonoridade muito legal. E por hoje é só. Hoje essa é a nossa aula, dividida em 2 partes, porque tivemos um problema no meio. E o pessoal já tá meio dormindo aqui. E por hoje é isso. Vou acabar a aula aqui. Fui!